telespectadores da TV Itajubá, esta TV que pega no seu celular. TV Itajubá Entrevista. Olha quem está aqui comigo, o nosso prefeito Christian. Gente, como ele mesmo disse agora há pouco, bomba. Vamos falar de assuntos polêmicos aí que tá tendo umas distorções aí e eu fiz questão de trazer o nosso prefeito para esclarecer diretamente da fonte, para você não ficar em dúvida sobre tantas polêmicas que tá vendo aí, esses fuxicos aí na nossa cidade. Vamos esclarecer? Ele tá aqui para isso. Estamos ao vivo. Tem dúvida? Manda aqui pra gente, tá bom? Estamos aí. Vem comigo. Bom dia, prefeito, tudo bem? Bom dia, Beth. Começou animado o dia, com muita energia. É um prazer estar aqui com você, falando, né? Eu estava comentando em off, inclusive, essa palavra web espectadores foi a Beth que me ensinou. É uma coisa nova, né? As mídias sociais, né, trouxeram aí para a gente, mas é muito legal estar falando com todos vocês aí e poder, né, trazer as novidades, trazer um pouquinho do nosso trabalho e contar o que tem acontecido aí na cidade de Itajubá. É verdade. E vamos começar com a maior bomba do momento, né? Prefeito, está se falando muito dessa compra ou desapropriação do DA-EFEI. Fala-se em algumas sites, algumas perfis de internet, falando, porque a prefeitura está tomando aquele lugar dos alunos da EFEI. Como que é, prefeito? Vamos lá, Beth. É muito importante o espaço da TV Itajubá para a gente poder esclarecer, né? Uma coisa é o diretório acadêmico, né? A instituição DA, que é a representação estudantil, eles vão continuar os trabalhos deles. A outra coisa é o espaço DA, onde acontecem festas aí ao longo de décadas, desde quando ele foi inaugurado. O que a gente está propondo, né, o que a prefeitura quer fazer, em cima de todo um histórico que já vem acontecendo naquele local, é um local hoje, todo o seu entorno, né, habitado por moradores, a gente tem residências naquele local. Então, quando acontecem as festas, o local não é apropriado, que ele não tem isolamento acústico. Então, isso traz um transtorno para os moradores do entorno. Não tem como a gente negar isso, é só a gente perguntar e conversar com os moradores ali e a gente tem esse contato, né? A prefeitura tem esse contato. E isso já acontece a longa data. Uma outra questão é que hoje, né, o alvará de funcionamento do DA, ele permite para 2.500 pessoas. Quantos alunos a nossa universidade tem hoje? Só em Itajubá são aproximadamente 7.000 alunos. Então, se o DA quisesse fazer uma festa ali para todos os alunos, como às vezes eles tentam prover, não pode, por questão de segurança. E aí, a gente vai unindo, né, eu falo, o útil ao agradável. O que a gente sabe, né, num histórico do DA, por outras gestões, é que o DA carrega uma dívida, e aí essa dívida dificulta a gestão do DA. Eu não quero entrar em detalhes com relação à gestão do DA, porque isso é por conta deles, são os alunos que fazem essa gestão. Mas o que a prefeitura está se propondo a fazer é a desapropriação do local onde acontecem as festas. E a gente tem tentado conversar, né? Ultimamente ficou um pouco mais difícil, assumiu uma nova presidente no DA, que o diálogo ficou um pouco mais delicado, a gente não está conseguindo ter essa conversa com eles. Nós já conversamos 2 vezes com essa atual gestão, mas numa terceira reunião eles não foram e disseram que conversariam conosco mediante ofício, presença de advogado, uma coisa assim. Foi por um lado que eu falo, a prefeitura não vai entrar nesse tipo de discussão, porque a gente é público nas nossas ações, e o que a prefeitura, o prefeito fala, é algo que tem valor e que está registrado. E a gente, a princípio, né, quando a gente fez, né, o decreto tornando aquela área de utilidade pública, é o primeiro passo para a gente dar continuidade num processo de desapropriação. Quando a gente tornou a área de utilidade pública, em paralelo, é feito uma avaliação do local, porque para a prefeitura desapropriar, ela tem que efetuar o pagamento. Ela não simplesmente toma o lugar e fala, isso aqui é nosso agora e acabou. E a instituição, né, proprietária ou os proprietários ficam sem uma recompensa financeira
acontecendo a desapropriação. Então, isso não existe. Se acontecer a desapropriação, existe uma compensação financeira que é feita através de uma avaliação por corretores da cidade de Itajubá. 3 corretores avaliaram o local e a gente fez essa proposta para o DA. Olha, a prefeitura quer fazer a desapropriação e vamos pagar o valor. E o valor ficou em torno de 5 milhões de reais. Isso tudo para ser amigável, porque a desapropriação também, caso o outro lado, né, a outra parte, no caso o representante do DA, né, não aceite a desapropriação, isso vai para a justiça. E aí isso vai para uma decisão judicial. E dentro da justiça, isso vai ser discutido o valor, vai ser discutido uma série de questões. E aí isso pode protelar, né, um pouco o projeto que a gente tem para aquela área. Porque hoje o ITC, né, a Praça de Esportes que está de frente ao DA, onde nós temos lá piscina, campo de futebol, quadra poliesportiva, inclusive a gente está cobrindo mais uma quadra ao lado do Tigrão. Qual que é a nossa ideia da administração? A gente sabe que grandes transformações passam pela educação. Com certeza. E a gente quer fazer um trabalho muito diferenciado dentro da educação, para dar continuidade ao que a gente já está fazendo, que é a reforma e revitalização de todas as nossas escolas e os nossos CIMEIs, a aquisição de material escolar de primeira qualidade para os nossos alunos, material didático que não perde em nada para a rede particular, bem como também a uniformização de todas as nossas crianças. Hoje são mais de 7 mil alunos e a gente oferece tênis, calça, agasalho, camiseta, short e saia para todas as nossas crianças. Mas a gente sabe que a gente precisa ir além. E para ir além, eu tenho certeza que o grande projeto da nossa administração, e aí eu falo da cidade de Itajubá, é colocar essas nossas crianças o período integral, das 7 da manhã até as 5 horas da tarde dentro da escola. Isso vai facilitar para os pais que trabalham e vai oferecer para essa criança o que tem de melhor dentro da escola, porque um período ela vai ter a parte pedagógica e o outro período ela vai ter a parte de complementação da formação dela, que é a prática de atividade esportiva, é a prática de cultura e arte, é o desenvolvimento de tecnologia, robótica, e o ITC pode oferecer isso. Então a ideia de desapropriação do DA é para que a gente tenha ali salas de aulas e esteja integrado à praça de esportes. E qual que é o projeto que a gente está propondo também, além da desapropriação, né, de efetuar a compra do prédio? É a manutenção da história, porque aquele prédio faz parte da minha vida, da sua vida, de todos vocês que estão nos acompanhando agora, que de alguma forma frequentaram o DA. Quem nunca foi? Então a gente quer manter aquela história. Sim. E aí eu falo, quando a prefeitura efetua, né, a desapropriação, a gente está se propondo a manter, né, a fazer o tombamento da fachada do DA, porque aquilo tem uma história dos ex-alunos lá de trás, quando fizeram a construção do DA. A gente está propondo as salas de aula a receberem os nomes de ex-alunos da Universidade Federal. Então, tem uma história por trás disso que a prefeitura está se propondo a manter. Então, além da construção da escola, a gente quer preservar essa história do DA. E com o recurso, a gente acredita que o DA possa efetuar uma aquisição, uma compra de um novo espaço ou a construção de um novo espaço. Maior, melhor, num local apropriado. E aí eu falo, ele pode até rever de que forma vai ser feito, tem alunos que dão outras sugestões, enfim. Eu não vou entrar nessa questão porque é uma decisão administrativa e estratégica dos alunos. Sim. O que a prefeitura quer fazer é a forma da gente poder dar desenvolvimento para a cidade de Itajubá e que todas as partes saiam ganhando. É verdade. Então vocês veem o tamanho do projeto, bem né? Importante, né? E necessário para a cidade, né? A gente acredita nisso também, Beth. Uma ideia muito boa, muito boa. E a gente fica aqui na torcida, né? De que dê tudo certo e que ambas as partes entrem em acordo, né? Eu acredito nisso também, né? E torço até para que isso aconteça. Peço a Deus, né, todos os dias para que ilumine a cabeça dos estudantes, para que eles tenham essa sensibilidade e vejam que dá para avançar. E aí eu conto sempre uma história que foi me contada por ex-alunos e que faz parte da nossa vida. A Unifei,
lá atrás, há mais de 100 anos, ela começou como uma instituição pequena, em frente à matriz. A gente fala no prédio central da Unifei. Você conhece ali o prédio central, onde funciona a Aro? Logo em frente à matriz, tem um prédio à esquerda. Sim. Ali ela começou a Unifei, pequena, como uma faculdade particular, com poucos alunos. E ali ela foi crescendo e foi desenvolvendo. Em determinado momento, foi proposto para a Unifei, para a direção, na época nem se chamava Unifei, a mudança de local. Para onde? Para o atual campus. Só que naquela época, lá atrás, o campus era muito longe. E aí muitos alunos falaram, mas é muito longe, não vamos para lá não. Se a direção na época da EFEI, né, do IEI, da Unifei, tivesse tomado a decisão de não, nós não vamos para lá, é muito distante, acatado, né, aquele pensamento de alguns alunos, de alguns professores, talvez hoje nós nem tivéssemos mais a Unifei. É verdade. É isso que a gente fala, o pessoal do DA não está conseguindo entender a visão do que está sendo proposto agora. E aí se eles abrirem a mente e enxergarem que, peraí, nós precisamos subir um degrau, mudar de patamar. E aí mudando de patamar, eles podem identificar um local que seja de bom grado para os estudantes, que possa oferecer segurança, que possa ter isolamento acústico, que não vá ter perturbação da vizinhança, enfim, uma série de questões pode ser colocada na balança. Mas aí, de novo, né, não cabe a mim entrar no que o DA vai fazer. A gente está vendo o que é melhor para a cidade. E aí, para a cidade, o que a gente está propondo agora é um projeto inovador, é um projeto audacioso e é um projeto de desenvolvimento do município, principalmente das nossas crianças. Porque a ideia é colocar ali aproximadamente 500 crianças, período integral. Vai ser com certeza a melhor escola do nosso sul de Minas para a promoção da educação. E aí eu falo, quando a gente fala educação, tem a parte pedagógica, mas tem a complementação. Porque um período, vamos dar um exemplo, né? Período da manhã, essas crianças vão estar dentro de sala de aula. No período da tarde, essas crianças vão para as atividades que vão desenvolvê-las, que é esporte, cultura e arte, tecnologia, robótica. E isso que a gente quer promover ali dentro do DA. Ah, legal. E é porque também, assim, tá juntar o outro ali na proximidade. Exatamente. Né? Foi bem pensado ali aquele Tem local, só uma rua né? que separa. E a prefeitura pensa até em integrar essa rua na área para que facilite a circulação das crianças do atual DA para praças de esportes e da praça de esportes para o DA. E olha para vocês verem, a gente fala, né, 1/3 do DA hoje, que é a área, o espaço Jaime Petit, né, que nem tem mais a pintura do espaço Jaime Petit, que funcionava ali uma biblioteca para os alunos, hoje já é alugado pela prefeitura. A prefeitura tem ali hoje um centro de acolhimento para moradores de rua. Sim. 1/3 do DA já é utilizado pela prefeitura, e a gente vai lá no prédio e fala, poxa, não comporta mais uma estrutura de danceteria, uma estrutura para promoção de festas, não tem isolamento acústico, não oferece a devida segurança para os nossos estudantes. Então o que a gente está propondo realmente é um projeto diferente, é um projeto inovador. E aí, né, o que a gente pede para você que está nos acompanhando agora, imagina se você é morador próximo ao DA, quando tem festas, quando tem barulho, você consegue dormir, você consegue descansar. Imagina se você tem crianças. Então eu falo que nós, né, dentro da prefeitura, enquanto eu, o doutor Nilo, os nossos secretários, os mais de 2.000 colaboradores da prefeitura estiverem à frente da gestão, são projetos inovadores como esse, são projetos de desenvolvimento da cidade como esse que a gente quer implementar aqui em Itajubá, Beth. Prefeito, tem uma Tem pergunta aí, aqui? Beth? Tem. Vamos lá. Tem bastante gente acompanhando a nossa entrevista aqui ao vivo. Obrigada pela audiência. O Jesus, ele está perguntando se não terá mais show no DA. Mas faz tempo que não tem mais, né? Se tiver, é privado dos alunos. Que é aberto ao público, faz muitos anos que não tem, né? Não, mas o DA é um espaço, né? Lá atrás foi construída a concepção do DA, foi para promoção do lazer, foi para promoção de festas, até de pequenos shows, né? Talvez o DA comportasse. Mas a gente fala
que ao longo do ano as coisas vão mudando, as leis vão mudando, novas possibilidades vão surgindo, até para garantir a segurança de quem frequenta. Sim. A gente fala que antigamente o DA, ele recebia lá provavelmente festas para 5.000 pessoas. Eu mesmo cheguei aí no show na época chamava J-Quest, né? Hoje o J-Quest, que foi ali no espaço de churrasco do DA. Aquilo tudo estava lotado. Não só espaço de churrasco, mas também o DA, o bar cultural, toda aquela área. Então, quantas pessoas tinham ali? Mais ou menos 5.000 pessoas. Mas algumas coisas, alguns acontecimentos, né? Alguns fatos que aconteceram ao longo da história, né? da humanidade. Por exemplo, né? Eu vou citar a Boate Kiss, que era um local que não tinha saída de emergência ou poucas saídas de emergência. Olha o que aconteceu. Quando teve um início de um incêndio, né, no palco, né, a banda estava fazendo um show e o palco começou a pegar fogo numa parte que era isolamento acústico, que era inflamável. Aquilo pegou fogo. Quantas vidas foram levadas? Então, isso foi restringindo um pouco, né, os ambientes fechados. E a gente fala que o DA entrou nessa onda de restrição, porque realmente não tem como você colocar 5.000 pessoas naquele lugar. Imagina se acontece alguma coisa. Imagina se acontece um atentado. A gente não quer que nada disso aconteça, mas vamos pensar. Quem vai estar lá vai estar em segurança? Não vai. Então, por isso que hoje o número de pessoas ali é limitado. E a tendência é de que esse número talvez se limite ainda mais. Sim. Com novas regras, com novas leis. Então, por isso que a gente fala a importância da gente avançar o pensamento. E aí, quando a gente avança o pensamento, a gente começa a pensar, né? Poxa, vamos construir uma outra área. Daqui a pouco pode ter uma área que seja aberta para comportar shows e grandes eventos. Eu falo em parceria com outras entidades. A gente tem outras faculdades na cidade. Quem sabe a gente pode ter aí uma central única, né, de estudantes da cidade de Itajubá. Todas as universidades e faculdades darem as mãos e terem um espaço só. De novo, eu falo que a prefeitura está sempre aberta para poder ajudar, para poder pensar, né, boas soluções de lazer na cidade para os estudantes e também para os cidadãos itajubenses que frequentam os locais. Não sei se a gente respondeu, tá, Jesus, a tua pergunta aí. Mas, de novo, né, a gente quer fazer uma coisa que seja boa para todo mundo. É claro que às vezes a gente vai sofrer um determinado momento, porque, por exemplo, se a gente desapropriar o DA fica sem um local até a construção de um novo local. Isso vai acontecer, mas a gente precisa se adequar e trabalhar para a gente seguir em frente. Isso não tem jeito, né? Não tem como fazer um omelete sem quebrar os ovos. É verdade. Tem mais pergunta aí, Beth? Tem um comentário aqui, prefeito. Vamos lá. Benedito, ele fala: a escola em tempo integral só trará benefícios para a cidade. O DA será realocado para um local específico para esse ambiente. Parabéns, prefeito, pela excelente iniciativa. Obrigado, Benedito. A sua fala está perfeita. É exatamente isso que a gente está colocando aqui. É um projeto inovador, a questão da escola integral. A gente sabe que se nós implementássemos isso em todas as nossas escolas, e a gente vai trabalhar para que isso aconteça, a gente precisa, claro, fazer a adequação das escolas, melhoria, talvez novos prédios, a gente vai fazer isso. Isso é questão de curto e médio prazo, e o DA pode se readequar e ter um novo espaço, e esse novo espaço pode ser pensado como a gente tem conversado aqui. Parabéns, Benedito, você entendeu bem a ideia e a tua colocação está perfeita. É verdade. O Roberto de Santa Rita, ele fala: esse atual DA não tem segurança nenhuma. Isso aí, prefeito, estou com você. A gente fala que o DA ele pode até oferecer segurança, mas para um público muito reduzido. Porque quem vai no DA, quem frequenta o DA ou quem já frequentou o DA, sabe que a estrutura é limitada, porque é um local fechado, é um local que hoje, a gente fala, está todo coberto de residências no seu entorno. É um local antigo, então o local precisa de uma reestruturação, de uma grande reforma, precisa de troca do telhado, precisa de substituição da rede hidráulica, rede elétrica, talvez a instalação, né, de um novo equipamento para contenção de incêndios, precisa de readequação de isolamento acústico, enfim, para a gente colocar o DA, né, em perfeitas condições de funcionamento, do jeito que a legislação hoje
exige, e talvez ela vai trazer novas restrições, isso vai um grande recurso. Sim. E aí a gente fala que o DEA hoje já vem passando por dificuldades ao longo de anos aí que a gente escuta na cidade de Itajubá, porque a gente tem certeza que o projeto, se os estudantes, né, pararem para avaliar, pararem para pensar o que a gente está propondo aqui, até porque a gente vai manter a história viva, a gente vai preservar a fachada, nós não vamos colocar aquilo tudo no chão, a gente quer manter a história do DEA, porque aquilo faz parte das vidas de todos nós aqui na cidade de Itajubá. Mas o projeto é inovador, o projeto a gente não tem dúvida o quanto isso vai avançar na formação das nossas crianças e dos nossos jovens. Colocar lá aproximadamente 500 crianças, período integral, né, de manhã e de tarde, estudando, tendo as refeições ali no local, permitindo que os seus pais possam trabalhar o dia todo, isso não tem preço para a nossa cidade. Por isso que a gente está trabalhando sempre, sabe, Beth, eu falo, com planejamento, com muita dedicação e sempre com fé em Deus. Dessa forma, quando a gente une, né, esses três braços, né, eu tenho certeza que a gente avança bastante. Então, obrigado a todos vocês aí que apoiam a ideia. Né? É muito importante que a cidade de Itajubá esteja conosco nessa ideia, porque não está sendo fácil. Muita gente fala, muita gente entra com uma história que não é verdadeira. Sim. A gente vê até movimento político partidário se envolvendo nessa discussão. E aí, por ser uma iniciativa da nossa administração, as pessoas que são contra começam a bater e começam a deturpar a ideia que a gente está propondo. Então isso não fica fácil. Mas eu falo, nós vamos ter pulso firme, sustentar, né, as nossas ideias, porque a gente tem convicção o quanto um projeto como esse pode avançar e ser importante para a nossa cidade de Itajubá, Beth. É verdade. Prefeito, mudando um pouquinho de assunto, a gente tem tantas coisas para falar, né, que quando o prefeito vem aqui, a gente tem que aproveitar, gente. Cada assunto, né, a gente abordar. E sobre a Valônia, como tá? Beth, esse talvez seja um dos grandes problemas que a gente tem na cidade de Itajubá. Eu falo que isso vem acontecendo ao longo de anos, porque a Valônia já está aqui há muito tempo. E em 2019, agora há pouco, alguns anos atrás, a gente teve a possibilidade de entrar em discussão sobre o contrato da Valônia, para a gente poder rever o contrato, para que ela pudesse atender a zona rural, aos outros bairros que ainda não tem atendimento, ampliar os horários de atendimento. Isso tudo poderia ter sido discutido, mas infelizmente esse contrato foi renovado sem discussão, dando à Valônia o direito de explorar, né, o transporte em Itajubá por mais 15 anos. 15 anos. Então, de 2019, ela teria até 2034, que é o contrato dela hoje, que é vigente. A gente vem brigando com a Valônia, a gente vem discutindo, porque a gente sabe que não dá para continuar do jeito que está. A população nossa vem sofrendo com o transporte público. A gente sabe também que outros modais foram entrando e competindo de uma forma com a empresa também para poder oferecer um melhor atendimento para o cidadão. Muitas pessoas conseguiram aderir a esses novos modais. Vou dar um exemplo. Há 15 anos nós não tínhamos motoboy. Hoje a gente tem um motoboy. Então as pessoas têm a possibilidade, se quiserem às vezes deslocar da sua casa para o seu trabalho de uma maneira mais rápida, ela consegue contratar um motoboy. O outro é o motorista de aplicativo. Há 5 anos, não vou nem tão longe assim, há 5 anos nós não tínhamos nenhum motorista de aplicativo. Hoje em Itajubá já são 300 ou mais de 300 que estão oferecendo transporte para a população e muita gente tem utilizado. Eu mesmo utilizo motorista de aplicativo na cidade de Itajubá. Ainda tem uma dificuldade, por exemplo, se você for pegar um carro sozinho para deslocar do seu trabalho até a sua casa, fica caro em comparação com um ônibus. Mas se você juntar com mais 3 amigos ou 3 vizinhos, é capaz que fique às vezes até mais barato do que um ônibus. E algumas pessoas já descobriram isso. Uma outra coisa que a gente viu acontecer, também, né? Na década de 90, nós tínhamos aproximadamente na cidade de Itajubá 10 mil veículos. E hoje são mais de 50 mil veículos. Então, muita gente melhorou o poder aquisitivo, consegue comprar uma moto, consegue comprar um carro, e essas pessoas antes talvez utilizassem o ônibus. E hoje elas passaram a utilizar o próprio veículo de transporte.
E aí o que aconteceu? Fez com que reduzisse o número de usuários no transporte público coletivo. Uhum. E aí, reduzindo o número de usuários, o que acaba acontecendo? Aumenta o custo da passagem. Hoje a empresa fala que a passagem tinha que ser de R$12. Tem como um trabalhador pagar R$12 na passagem? Não tem como. Não tem como. E aí a gente fala, como é que faz? Como é que a gente discute isso hoje? Sendo que a empresa tem embaixo do braço um contrato que vai vencer em 2034. Então ela joga dentro das regras dela. E a prefeitura tem essa dificuldade. Ela apresenta uma planilha de custo. E aí eu vou falar mais ou menos aqui, tá, Beth? Sim. Em torno de R$1 milhão. Eu vou arredondar aqui. R$1 milhão é a despesa da empresa por mês. Uhum. Ela tem hoje mais ou menos 100 mil usuários que pagam R$4. Vou estar arredondando aqui só para a gente fazer a conta fácil. Dá 400 mil. Se ela gasta 1 milhão, qual que é o prejuízo da empresa? R$600 mil por mês. Quem paga isso? Por isso que ela fala que o valor da passagem teria que ser elevado para aproximadamente R$12. Mas a gente sabe, se for R$12, quem que vai usar o ônibus? Ninguém vai usar o ônibus. Aí é onde a prefeitura vai entrar para subsidiar a gratuidade, porque hoje tem muita gente que utiliza o ônibus de forma gratuita, que são por direito, inclusive. Sim. Os idosos acima de 65 anos, estudante, portador de necessidades especiais e os acompanhantes. Isso acaba encarecendo, porque quem que paga para essas pessoas utilizarem? Quem paga o ônibus. E aí que a prefeitura está tentando entrar e negociar com a empresa para que a gente possa custear esse valor, para que isso não onere quem paga e a gente possa ter um serviço melhor prestado. Uma ferramenta que a gente fez é contratar um plano de mobilidade urbana, realizado por especialistas na área, para nos darem um norte, para ver como é que a gente pode melhorar isso. Então a prefeitura hoje tem uma empresa que está confeccionando, está construindo um plano de mobilidade urbana que vai ajudar a gente a tomar decisões. Vai resolver o problema? Ainda não é solução do problema, mas a gente está trabalhando para tentar encontrar uma solução. Não é fácil, mas a gente não está medindo esforços e nem deixando esse problema de lado, querendo protelar. A gente está arregaçando as mangas e trabalhando para tentar atender melhor o nosso cidadão itajubense, Beth. Prefeita, sobre esse contrato, por que esse contrato de tantos anos? E outra pergunta, esse contrato pela Valônia não está oferecendo esse serviço tão essencial para a população? Não haveria uma quebra de contrato? A gente discute exatamente isso com o nosso jurídico, Beth. E aí a Valônia coloca um outro lado, que é uma dívida que a prefeitura tem com a empresa por causa desse déficit mensal que existe. Como a prefeitura contratou a Valônia, ela entende que a responsabilidade do valor de prestação do serviço, ou o contrato fala isso, é de responsabilidade da prefeitura. Então esse valor de déficit no contrato é responsabilidade da prefeitura. A prefeitura tem que pagar isso. Como isso vem acontecendo já há muitos anos, eles falam que existe uma dívida milionária da prefeitura com a empresa. Isso é discutível na justiça e se por um acaso acontecer a quebra do contrato, a gente coloca isso como uma possibilidade, a gente está analisando isso. Algumas decisões eu falo que são estratégicas, a gente não pode nem divulgar o que a gente está pensando em fazer, mas isso é uma possibilidade, é uma questão e a gente vai brigar na justiça. Mas você falou bem e está muito bem colocada a sua fala. Existe essa possibilidade, por ela estar quebrando o contrato, existir a rescisão desse contrato e a gente trabalhar para conseguir uma outra empresa, num outro molde que possa atender bem a nossa população. E é o que eu tenho falado, a gente não está medindo esforços para poder encontrar solução para esse problema. É verdade, até porque se a empresa não tem mais condições de oferecer, eu acredito que teve bastante dificuldade na pandemia, no fique em casa, muitas pessoas não indo trabalhar, teve essa necessidade de redução de horários, mas a pandemia, gente, já acabou, esse fique em casa há mais de 2 anos. Já teve tempo deles se reorganizarem, Todos nós
nos readaptamos, né, pós-pandemia? O que eles argumentam também, sabe, Beth, é que muita gente, como teve redução dos horários, redução das linhas, muita gente tentou buscar outras soluções. Essas soluções que eu coloquei agora. Muitos começaram a contratar motoboy, muitos começaram a ir de carona com o vizinho, muitos se uniram para dividir, para rachar a gasolina e utilizarem o carro. Às vezes eles trocavam. Hoje eu vou no meu carro, amanhã eu vou no seu carro, amanhã no carro de outra pessoa e a gente divide o combustível. Então, essas pessoas que encontraram novas soluções para o transporte não retornaram a utilizar o ônibus. E isso acabou encarecendo o custo do transporte para a empresa. E ela quer repassar esse custo para o usuário. Porque vamos lá, se antes 20 pessoas andavam de ônibus, quanto custa para o ônibus sair, vou citar o teu bairro aqui, lá do Jardim das Colinas para vir para o centro? Custa, vou dar um chute só para o pessoal entender, tá, Beth? Custa R$100 um ônibus para sair do Jardim das Colinas para vir até o centro. O que é esses R$100? É o valor do combustível, a hora do motorista, a parte administrativa da empresa, a depreciação do veículo, o desgaste de óleo motor, óleo diferencial, óleo de câmbio, pneus. Isso tudo está embutido num custo. Então, quanto custa um ônibus para sair do Jardim das Colinas até o centro? Custa R$100. Se a gente tem 50 pessoas andando dentro desse ônibus, nesse horário, quanto que vai custar essa passagem? R$100 dividido por 50, vai custar R$2. Mas por causa da pandemia, como você colocou, muita gente deixou de usar o ônibus, encontrou outras formas de transporte. Caiu para 25 pessoas. Quanto que vai custar essa passagem? R$100 dividido por 25, vai custar R$4. E se a gente tiver só 10 pessoas usando o ônibus, quanto que vai custar a passagem? R$100 dividido por 10, vai custar R$10. E se a gente tiver uma pessoa que é pagante e 5 que são acima de 65 anos, 2 que são estudantes, 4 portadores de necessidades especiais, quanto que vai custar essa passagem para todas essas pessoas? Só uma vai pagar. Sim. Quanto que custaria? R$100. Então você vê que é uma discussão complexa, não é uma coisa simples. Eu estou entendendo bem a situação, por isso que eu falo, a gente comprou a briga e nós estamos comprando. E eu tenho certeza e fé em Deus que a gente vai conseguir chegar num denominador comum, a gente vai conseguir chegar numa solução. Mas ela não é fácil. E a gente sabe que passa por tempo, demanda tempo, demanda um pouco de discussão, por causa do contrato a longo prazo que foi firmado com a empresa. E isso é um dos problemas que a gente tem aqui na cidade. E aí eu falo, se a empresa tivesse um serviço de qualidade, ônibus oferecesse, vamos lá, né, ar-condicionado, banco estofado, um horário, cumprisse os horários que atendesse a população, com certeza esse número de passageiros aumentaria. Mas a gente sabe que a Valônia já está aqui há muito tempo, já está uma empresa desgastada, não é fácil. E aí eu falo, por isso que a gente tem comprado essa briga. E enquanto eu estiver dentro da administração, a gente vai comprar todas as brigas em prol da nossa população, Beth. É verdade. Vamos ver aqui o que os nossos ouvintes estão tendo de curiosidade. Quem está aqui com a gente é a Thalita Lima. Parabéns, prefeito. Você sempre preocupado com a educação das nossas crianças. Continue assim. Obrigado, Thalita. A Thalita trabalha conosco. A gente tem hoje lá, né, mais de 2.000 colaboradores dentro da prefeitura. Todo mundo comprometido, levanta das suas casas cedo e entregam, né, a sua vida para poder desenvolver a nossa cidade. A gente tem, graças a Deus, conseguido fazer isso de uma maneira muito profissional, muito séria e através de planejamento. É verdade. Prefeito, mais um assunto aqui. Vamos lá. Rolando aí nas redes sociais aí para o senhor esclarecer sobre o empréstimo. Boa pergunta. Esse empréstimo que a prefeitura está pedindo, pleiteando, isso. Esse empréstimo, para que fim? Boa pergunta, Beth. Esse assunto é muito importante porque muita gente, de novo, né, tenta deturpar e distorcer o que acontece. Aí eu vou dar um exemplo para você nos entender de forma fácil. Beth,
Você quer reformar a sua casa. Você quer trocar o telhado da sua casa. Vamos imaginar que o telhado da sua casa está ruim. Custa R$20.000 para trocar o telhado da sua casa. Você consegue comprar esse telhado hoje? R$20.000? Então, normalmente, o que as pessoas fazem? Estou dando exemplo do telhado, mas a gente pode ir para outras áreas. Você vai numa loja para comprar uma geladeira que custa R$2.000. Você ganha R$2.000 por mês. Você consegue comprar essa geladeira à vista? Então, o que você faz? Você parcela essa geladeira em 10 vezes, em 20 vezes, no quanto a loja possibilitar. Você vai comprar um carro. Você consegue comprar um carro à vista? Às vezes você vai ter que parcelar esse carro em 60 parcelas. Você vai comprar uma moto. Você parcela essa moto em algumas parcelas. O mesmo a gente faz. E hoje existe um estudo que não é feito pela prefeitura, é feito por instituições financeiras, por órgãos especializados que avaliam como está a gestão da prefeitura, a parte financeira. E a prefeitura de Itajubá recebe nota A. A gente teria a possibilidade de endividamento em mais de R$400 milhões. E o que é esse endividamento que a gente fala? É tomar dinheiro emprestado de bancos para poder fazer as ações que a gente precisa. Numa casa, você precisa às vezes de uma geladeira, de uma moto, de um carro, de trocar um telhado, de reformar a sua casa. E na cidade? Eu vou dar um exemplo para você, por exemplo, de novo aqui. Dentro do empréstimo está lá a obra do Trevo do Jardim das Colinas. Sim. Que é algo tão sonhado pela cidade de Itajubá, mas que tem um valor, essa obra, e que o município até hoje nunca fez. E está lá há décadas, desde 1980, se fala na reforma do Trevo do Jardim das Colinas. E o que a gente tem feito? É buscar recursos, possibilidade de empréstimos, para a gente poder realizar essas obras. Estou dando uma obra grande, que é o Trevo do Jardim das Colinas, mas a gente poderia falar, por exemplo, da revitalização da Rua Nova, que é onde está aqui a TV Itajubá. Dentro do empréstimo está lá toda a revitalização da Rua Nova, que é um projeto também importante para a cidade de Itajubá, que vai fomentar o comércio, que vai movimentar emprego e renda. A gente tem também, por exemplo, uma obra de contenção de uma barragem lá na Vila Isabel, que é onde a gente passa da Vila Isabel para ir para Capitinga. A gente tem um morro grande ali e toda vez que tem chuva, aquilo oferece perigo a quem transita ali e aos moradores da Vila Isabel. Então, está dentro do empréstimo a obra de contenção, a reforma da Praça do Banco do Brasil, que é tão sonhada também pelas pessoas que transitam ali naquele local, a substituição do piso, a revitalização e instalação de novos bancos, fazer uma área realmente diferenciada. Enfim, são vários os projetos que a gente tem lá. A gente construiu o campinho de futebol society, inclusive a TV Itajubá acompanhou, cobriu a inauguração ali no Eldorado. Hoje é um sucesso aquele campinho de grama sintética. Dentro do projeto está também a construção de novos campinhos de grama sintética, inclusive no Jardim das Colinas. Então a gente tem ali grandes projetos para a cidade de Itajubá, pequenos e grandes projetos que são extremamente importantes para a nossa cidade. E aí, por isso, o motivo do pedido de empréstimo. Mas isso tudo dentro da lei, de forma organizada e que não vai comprometer a parte financeira da prefeitura, porque isso tudo já está previsto, de que forma que a prefeitura vai pagar, como ela vai pagar. Então a gente está assim, fazendo um trabalho muito sério e com planejamento. E por isso o pedido de empréstimo está agora em discussão dentro da Câmara Municipal e a gente pede de novo também o apoio para que a população entenda, né, que esse recurso será investido na cidade de Itajubá em grandes obras, em obras importantes para a nossa cidade. Aí tem também obras de mobilidade urbana. Vou citar mais uma para você. A gente quer fazer a ligação do bairro do Reborjão e de todos os bairros adjacentes. Eu vou citar aqui, né, Jardim Bernadette, Porto Seguro, Santa Terezinha, Santa Luzia, todo aquele entorno, Jardim das Palmeiras, com o distrito industrial. Olha para você ver que legal, a gente vai tirar 25% do trânsito da cidade, principalmente nos horários de pico, né, das 7 da manhã e das 5 horas da tarde, que esses carros transitam pela rodovia, eles vão subir pelo Smart e poder passar até esses bairros que a gente citou aqui agora. Então essa é uma obra que está dentro do pedido de empréstimo também.
Tem também construção de pontes, a gente vai construir, né, pretendemos construir 2 pontes, uma lá no trevo do Jardim das Colinas, para que a gente possa duplicar a entrada da cidade, e uma outra atrás da Honda, para que a gente possa fazer. Quem entra na cidade, utilize a ponte ali do Hotel Real, Ponte da Boa Vista, e quem saia por essa outra ponte que a gente está querendo construir ali. Então eu falo, são grandes projetos, já estou dando em primeira mão para você aqui, né, alguns deles, mas a gente vai apresentar isso com calma para toda a nossa população, porque a gente já contratou, a empresa já realizou, né, esses projetos para que a gente possa licitar e construir esses projetos. E claro que tem também asfaltamento de novas vias, isso vai melhorar, né, a fluidez do trânsito na cidade de Itajubá. Então a gente tem atuado bastante aí, sabe, Beth? Com planejamento, com seriedade, com dedicação, com muito trabalho e sempre, né, com fé em Deus. Por isso que a gente pede a confiança da nossa população em tudo que a gente tem feito aqui na cidade. Sim, com certeza. Toda obra, né, como foi bem dito aqui pelo prefeito, toda obra tem seu custo e essas obras grandes, custos altos e que precisa, né? Para a gente entender, né, nós leigos no assunto, o governo manda, né, creio eu, todo mensal, uma cota ali de investimento ali para a cidade. Desse dinheiro que o governo manda, não tem como fazer essas construções, para deixar claro para quem está acompanhando. Boa pergunta, e eu vou responder do mesmo jeito que eu te expliquei aqui agora no início na sua casa. Dei um exemplo, né? Você ganha R$2.000 por mês. Você consegue comprar uma geladeira à vista que custe R$2.000? É possível? Com a renda não é possível. Da casa, né? Não é possível, porque você tem aluguel para pagar, você tem conta de água, conta de luz, você tem mantimentos que você precisa comprar, você tem transporte. Eu falo que a prefeitura é a mesma coisa. A prefeitura tem as despesas dela, que acontece. A gente tem que investir 25% do recurso que vem na educação, no mínimo 15% para a saúde. A prefeitura tem investido quase 25%, 22% na saúde. Então, todo investimento da prefeitura é dividido, como dentro de uma casa. Por isso que eu explico, né, dessa forma. Quando você quer comprar um novo bem ou fazer um novo investimento dentro da sua casa, você consegue fazer às vezes à vista? Às vezes sim, às vezes não. A grande maioria depende do tamanho desse bem. Se eu vou falar para você, você consegue comprar uma nova camisa à vista? Você consegue. Porque quanto custa uma camisa? Custa R$50. Se você ganhar R$2.000 por mês, uma camisa você consegue comprar. E é isso que a prefeitura vem fazendo. Pequenas obras a gente consegue fazer com recurso próprio. Mas obras, às vezes, maiores, a gente precisa de captar recurso. E aí eu vou dar um exemplo. A gente acabou de instalar novos semáforos na cidade. Semáforos com temporizador, semáforos de LED. Com que recurso que foi feito isso? Com esse recurso que a gente arrecada. De impostos, recursos de contribuição do governo do estado, do governo federal. A gente fez também asfaltamento, a gente asfaltou uma rua, a gente está fazendo operação tapa-buraco, a gente está fazendo trabalho de pintura nas ruas, a gente está construindo um posto de saúde, agora mais 2, então a gente está reformando todas as escolas. Essas pequenas obras a gente consegue fazer com recurso nosso, mas grandes obras, como eu dei o exemplo, né, para você aqui agora, e aí é importante você que está nos acompanhando agora, você pensar isso na sua casa. Você consegue comprar um carro à vista? A gente não consegue, então a gente precisa de um financiamento. O que a prefeitura faz é exatamente isso. Aí qual o valor que a prefeitura está pedindo? A gente conseguiu 2 linhas de créditos em 2 instituições financeiras. Uma é o BDMG, Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, e a outra é o Banco do Brasil. No BDMG a gente está pedindo R$15 milhões e no Banco do Brasil R$42 milhões. E aí, como eu falei aqui no início, qual que é o poder de endividamento? Que a gente, para se endividar, a gente precisa saber quanto que eu posso fazer de dívida. E o número que eles estimam para a cidade de Itajubá é de até R$400 milhões a gente pode fazer de dívida. Com o recurso que a gente tem hoje, da forma que a gente vem gerindo o município. E a gente está pegando quantos? 57 milhões de reais. Então, a gente ainda está muito distante daquilo que a gente pode. Mas a gente está fazendo com o pé no chão. A gente não vai pegar 400 milhões, a gente vai pegar um valor menor
para fazer as obras que precisam ser feitas dentro de um tempo estimado dentro da nossa administração. E é algo que é pagável pelo município de Itajubá. Acho que ficou clara a resposta, não ficou, Beth? Deu para entender? Você entendeu? Eu entendi. Então, que bom. Perfeitamente. E essas obras já são em caráter de urgência, né, prefeito? Falo que são obras solicitadas pela nossa população há muitos anos. O trevo do Jardim das Colinas é urgente. É urgente. Quantos acidentes tem ali? Eu sei que transita ali, a gente sabe. Perdidas? Praticamente todo dia tem um acidente naquele trevo. Sim. Quantas vidas já foram perdidas lá nesse trevo? A gente tentou todos os caminhos, sabe, Beth? A gente tentou o governo federal para construir aquele trevo, a gente tentou o governo do estado, a gente ainda tenta, a gente fala, nós estamos indo até o último momento para que a gente consiga aquela obra custeada não pela prefeitura, não por um financiamento. A gente está tentando isso. Sim. Mas se a gente não conseguir, a gente vai fazer essa obra, é o que eu falei. Aí, conseguindo esse empréstimo, a gente vai colocar essa obra para tirar do papel. De um jeito menor e mais simples, porque a obra, todo mundo sonha lá em ter um viaduto. Um viaduto é uma obra milionária, é muito dinheiro a construção de um viaduto. A gente não tem condição de fazer isso. Sim. O governo federal fez um projeto e que foi aprovado pelo DENIT menor, que é a construção de 2 alças, entradas e saídas de veículo, duplicação da via. Aquele projeto foi orçado em mais ou menos 12 milhões de reais. Hoje talvez custe um pouco mais. O projeto que a gente está fazendo é um projeto menor, é um projeto espécie de um trevo. A gente vai fechar aquelas vias e obrigar todo mundo que está entrando na cidade a circular através de um trevo e todo mundo que está saindo da cidade a contornar o trevo da mesma forma de quem está entrando. E a gente já viu que uma obra simples como essa consegue dar vazão e segurança para quem transita ali naquele local. A empresa de engenharia já desenvolveu o projeto, a gente vai trabalhar agora para a aprovação desse projeto junto ao DR, junto aos órgãos, né, competentes, porque a gente não pode simplesmente entrar lá e construir. A prefeitura precisa de uma autorização para fazer essa obra. E a gente vem trabalhando, né, paralelo a tentar essa obra pelo governo, pelo Estado, a gente vem trabalhando para que a gente consiga aprovação e no momento certo, da hora certa, a gente fazer essa obra, tirar essa obra do papel. É uma solução momentânea ali para o momento, né? Eu vou dizer que é uma solução que vai mudar a vida de quem transita ali, sabe, Sim. Beth? É claro que a gente vai continuar sempre com o sonho. Bem melhor. Sim, mas aí tem aquela frase, Beth, o ótimo é inimigo do bom. Entra prefeito, sai prefeito, todo mundo fala no viaduto, toda a população fala no viaduto, mas nunca nada foi feito ali naquele local. O que a gente está propondo é o seguinte, nós vamos mexer no local. Vamos encontrar uma solução que seja segura para quem transita naquele local. Sim. E aí, claro, fizemos essa solução, vamos partir para o próximo passo, que é qual? Vamos brigar pelo trevo melhor, vamos brigar pelo viaduto, mas o que a gente não pode admitir é que aquele trecho, aquele local, fique do jeito que acidentes acontecendo, colocando a vida de pessoas em perigo. Por isso que eu falei, a nossa administração trabalha com planejamento de forma muito séria e sempre com fé em Deus. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir superar todos os nossos desafios que a gente tem aí e as obras vão sair do papel para a gente poder entregar isso para a nossa população, que é quem nos confiou, né? Por estar onde a gente está hoje, como prefeito, vice-prefeito, secretários, todo o nosso time aí à frente da prefeitura. É verdade. Gente, o assunto, são tantos assuntos tão importantes a ser tratado que eu até esqueci de chamar o comercial. Volto já com você. Camarim Beauty, o seu espaço de beleza, onde você encontra uma micropigmentadora campeã brasileira com formação internacional que vai deixar suas sobrancelhas, olhos e lábios mais atraentes, trazendo praticidade no seu dia a dia. Você ainda encontra no Camarim um espaço lindíssimo de bronzeamento natural, um verdadeiro spa. Camarim Beauty, você nas melhores mãos. Camarim Beauty, mudando sua vida através da beleza. Localizada na Rua Doutor Luiz Viana, 70, bairro Varginha. WhatsApp 98468-2076. Sorvete especial de verdade é na Sorveteria DL.
que há mais de 25 anos trabalha com os melhores ingredientes do mercado, no varejo ou atacado. A sorveteria DL oferece qualidade pelos menores preços. Faça seu pedido através do WhatsApp 98712-9216 em 2 endereços. Na Avenida Silvestre Antônio Junqueira Ferraz, fábrica no número 1401 e loja no 409, no bairro Boa Vista, em Itajubá. Sorveteria DL, irresistível do começo ao fim. Pessoal, rapidinho, viu? Voltamos e eu estou vendo aqui bastante polêmico, né? Essa questão do DA, voltando à questão do DA, e é bastante polêmico. Tem pessoas que têm uma visão, outras têm outra visão, mas a ideia, na minha visão, é boa, né? Mas temos que ter, assim, um diálogo maior, lógico, entre a prefeitura e os representantes ali do DA e ter uma solução. A gente vai estar lá no local, no DA, a TV Itajubá vai estar lá, a gente vai mostrar, nós da TV Itajubá temos essa porta aberta, né, para ambas as partes. O prefeito já explicou aqui a visão da prefeitura para aquele local e a gente vai entrar em contato com o pessoal ali da diretoria, dos alunos ali do DA e FEI, para eles trazerem a visão deles, né? E você, webs, telespectadores, vocês vão chegar na ideia de vocês, né? Pode esperar, aguardar que a gente vai lá no DA e FEI trazer para vocês como está a situação lá. Agora ficamos curiosos, né? Como está a situação do DA e a visão dos alunos do DA. Eu deixo essa porta de resposta para você aí, para os diretores do DA e FEI. Prefeito, voltando aos nossos assuntos, eu queria, antes da gente terminar, a gente já está encerrando essa entrevista, sobre a segurança nas escolas. Tem projeto de portões eletrônicos, né? Algumas escolas já têm, né? Beth, essa é uma coisa que a gente está falando, como a gente tem dito, né? A gente tem avançado bastante na melhoria das nossas escolas. No final do ano passado, a gente iniciou um projeto de vídeo monitoramento. Hoje eu posso garantir, né, afirmar que todas as nossas escolas e os nossos CIMEIs são vídeo monitorados, porque a gente fez a instalação de câmeras inteligentes, mas não só dentro da escola. Existe uma ligação com uma central dentro da Guarda Municipal que monitora as nossas crianças, os nossos professores e professoras, todas as pessoas, né, que vivem o ambiente escolar 24 horas por dia. Então isso traz uma segurança, e essa questão do portão eletrônico é mais uma nova medida que a gente está colocando aí através de um parceiro, instalação de portões eletrônicos com monitoramento em todas as nossas escolas e nossos CIMEIs. Então, mais uma importante ação de segurança que a gente tem feito na nossa administração, Beth. Então, falo, muitas coisas boas têm acontecido e a gente vai estar sempre avançando. E sempre que tiver alguma novidade, a gente vai trazer para vocês aqui da TV Itajubá. Com certeza. Prefeito, um prazer enorme estar recebendo o senhor aqui novamente. Sempre que haver a necessidade de trazer, né, novos comunicados, novas novidades aqui na nossa cidade, o prefeito sempre nos atende com muito carinho e fica aqui aberto também, né, para esclarecimentos desses e outros, né, assuntos que às vezes são distorcidos no meio da população, né? Beth, eu agradeço demais a TV Itajubá, porque ela propicia exatamente isso, né, trazer o que está acontecendo, porque tem gente que às vezes pega uma informação e deturpa essa informação e quer tentar tirar vantagem, principalmente política disso. Eu falo, a gente está aqui fazendo o nosso trabalho, da forma que precisa ser feito, de uma maneira transparente, colocando os fatos sobre a mesa. Então, eu agradeço a TV Itajubá pelo espaço aí.
Um forte abraço a todos vocês, né? E conto, né, com o apoio de vocês em tudo que a gente tem feito aqui. E qualquer sugestão, a gente está na prefeitura, por favor, entre em contato conosco, isso vai nos ajudar, né, a ter um norte, a melhorar cada vez mais aí a nossa administração, consequentemente a nossa querida Itajubá. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus. Eu fico por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.